Dentro da periodização de pré-história e história, é relativamente recente a formação das sociedades humanas como nós conhecemos até hoje. E a formação das primeiras sociedades só foi possível graças a um conjunto de características e de locais que puderam contribuir para que elas virassem grandes povos, grandes impérios. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel, sou professor de História e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre as principais características na formação das primeiras sociedades humanas lá atrás. Porém, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. E se você gostar do vídeo lá no final, deixa aquele like para colaborar, beleza? Bom, a expansão humana, como já é sabido por todo mundo, ela acontece a partir do continente africano. E as evoluções tecnológicas que vão acontecendo, principalmente no período neolítico, vão colaborar bastante para que o ser humano pudesse começar a pensar em se assentar. Uma das principais características para que ele pudesse ficar no mesmo lugar vai ser o domínio da agricultura e também de todas as técnicas e ferramentas necessárias para fazer a agricultura. Dessa forma, eles se tornaram sedentários e também acabaram por domesticar vários animais que eles consumiam a carne. Assim, a vida ficou muito mais facilitada. Dentro desse processo de sedentarização, uma coisa que a gente vai poder observar é que vai começar a acontecer uma diversificação nas tarefas. Por quê? Antes, todo mundo precisava do grupo ali, todo mundo precisava ajudar na caça, porque era dessa forma que os seres humanos sobreviviam. Pequenos bandos, pequenos grupos que caçavam animais para não morrer. Com o domínio da agricultura, técnicas, ferramentas, fogo, esses grupos aí vão poder começar a se assentar e as tarefas elas vão começar a se dividir. Então agora, ao invés de todo mundo sair para caçar, a gente vai ter o pessoal que vai se dedicar a construir as casas ou os armazéns para alimentos. A gente vai ter o pessoal que vai se dedicar para fazer os utensílios, para fazer as roupas, as ferramentas que vão ser necessárias ali no dia a dia, no cotidiano. E aí a gente vai começar a formar hierarquias dentro do trabalho e também dentro da religião, como eu já falei no vídeo anteriormente aqui. Geograficamente falando, esses grupos eles vão começar a se assentar principalmente no norte da África e também ali na região onde hoje a gente conhece como Oriente Médio, que são, curiosamente, regiões desérticas, mas que vão ter um ponto muito importante, um ponto chave para a gente entender a formação desses grupos, dessas sociedades, desses povos, que são os rios. Eu acho que é compreensível, né, que você não consegue viver sem água. Não só porque você precisa, né, tomar banho, tomar água, lavar seus alimentos, as coisas, mas também porque a água é o que vai fazer a produção dos alimentos que você come. No caso da agricultura, a gente vai usar água para irrigação das plantas, das frutas, enfim. Lá no continente africano, nós vamos ter o rio Nilo, que vai nascer lá no meio do continente e vai até o mar Mediterrâneo, lá no norte da África, lá onde a gente chama de Delta do Nilo. Ali vai se formar uma das maiores civilizações de toda a história, os egípcios. Enquanto que lá no Oriente Médio, nós vamos ter vários povos se formando entre dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates. Essas civilizações aí, nós damos um nome genérico de mesopotâmicos, porque aquela região ali é chamada de Mesopotâmia, que vem do grego e em tradução literal significa entre dois rios, entre rios. Essas sociedades elas vão se utilizar do rio de maneira muito proveitosa. Vão fazer diques, vão fazer canais, vão fazer sistemas de irrigação. Eles vão aproveitar a água do rio e, inclusive, vão fazer calendários baseados nas cheias e secas desses rios aí. Então o rio ele vai ser muito importante no processo de formação dessas civilizações. E também o rio ele não serve só para a gente pegar a água e utilizar para fazer o alimento ou para a gente tomar ela, para a gente continuar vivo. Ele também serve como meio de navegação. Então, como essas sociedades elas vão crescendo, vão aumentando de tamanho,
também vai crescendo a necessidade de que o ponto A, lá no fundo do império, tem algum produto, tem alguma matéria-prima que a gente precisa aqui no ponto B. Então o rio ele vai servir também como meio de transporte e logo vão se fazer rotas comerciais dentro do império, dentro das sociedades, entre sociedades diferentes, utilizando o rio. Conforme essas sociedades vão aumentando, elas vão crescendo, logo a gente vai ver o quê? Formação de governos, formação religiosa, divisão de trabalho, divisão de tarefas. A gente vai ver uma grande organização dentro desses povos aí. E uma coisa muito importante também, que por muitas vezes vai ser ligado com a religião, que vai ser a criação de regras de convivência, o que a gente conhece popularmente como lei. Eles vão precisar criar essas leis porque essas sociedades elas vão começar a ter muita gente. Então se a gente tem muita gente, a gente tem vários interesses diferentes, a gente precisa padronizar algumas regras para que o negócio não saia de controle. Uma outra característica muito importante dessas civilizações aí é que conforme elas vão crescendo e elas vão se organizando, vão tendo governo, vão tendo religião, vão tendo rituais, elas vão precisar ter o controle de tudo que acontece dentro ali do império, do reino, enfim. E aí a gente vai ter o surgimento da escrita, que é, inclusive, o que marca o início da história. É o surgimento da escrita. A escrita nada mais é do que atribuir a símbolos, signos, significados. E a junção desses símbolos podem formar um ou outro significado. É exatamente isso que você faz com as letrinhas aí que você digita no seu celular, no seu computador, que você escreve no seu caderno. Cada letra tem um signo e juntas elas podem formar palavras que juntas formam frases que fazem algum sentido. Lá atrás é mais ou menos dessa forma, por conta da necessidade de manter o controle ali dentro do império, ali dentro do reino, ali dentro daquele povo. Eles vão fazer a escrita para que se registrasse o modo de vida deles. Mas é importante pontuar aqui, pessoal, que a gente sempre atribui o surgimento da escrita aos povos da Mesopotâmia. Mas existem vários estudos, várias pesquisas que mostram que povos do leste asiático, né, onde seria a China hoje em dia, também já tinham escrita desenvolvida, mais ou menos ali naquela época, tá? Talvez até um pouquinho antes, ok? Então a escrita ela vai começar a se difundir mesmo entre esses grupos humanos por essa necessidade que eu acabei de falar, em vários locais diferentes. E aí com isso, essas sociedades elas vão começar a crescer, tomar corpo e vão começar a influenciar povos menores e que posteriormente vão se aproveitar de sua cultura, religião, moral, leis, alfabetos, enfim, e que vão dar base, por mais que pareça que não, a muitas das coisas que nós temos hoje. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido quais são as principais características nas formações das sociedades, principalmente mesopotâmicas e egípcia, e nos vemos numa próxima. Valeu? Boa, boa!